Oi, pessoal. Então, continuando a nossa aula Intemperismo e Formação de Minerais no Solo, nós vamos comentar um pouco agora. Nós vamos, na verdade, aprofundar um pouco agora o nosso conhecimento sobre os minerais que vão levar à formação do solo, né? Por que que a gente precisa entender, gente, sobre os minerais primários e sobre os minerais secundários que a gente tem no solo? A interface solo-solução, ela é altamente reativa e é ela que vai controlar a composição e a disponibilidade tanto dos nutrientes como dos contaminantes que vão ter na solução do solo. A ocorrência e a reatividade desses materiais é altamente variável, né? Então, ela é dependente do material de origem, por isso que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento acerca dos principais minerais que a gente tem no solo, mas é dependente também do grau de intemperismo, né? A gente já viu que dependendo do grau de intemperismo, a gente vai ter a formação de um determinado tipo de mineral secundário ou de outro. Só para a gente recapitular, né? O material de origem, ele é composto pelas rochas, por minerais, né? Por sedimentos também, a partir dos quais o solo é formado. Quando a gente está falando de rocha, a gente está falando de um conjunto de minerais, né? Que tem minerais essenciais, que são aqueles que precisam estar presentes para que uma determinada rocha receba um nome, né? Por exemplo, para a gente ter um granito, a gente precisa ter quartzo, feldspato e mica. Todos os granitos têm quartzo, feldspato e mica, né? Mas eles podem ter também minerais acessórios, quer dizer, minerais que podem estar presentes num tipo de granito, mas não estar presente em outro tipo de granito, né? E é isso que faz a gente ter tanta mudança, tantos tipos diferentes aí de algumas rochas, como é o caso do próprio granito, né? Tem granitos de colorações bastante variadas. Bom, esses minerais que compõem a rocha, eles são compostos por diferentes elementos químicos, né? Sendo os mais importantes o oxigênio, o silício e o alumínio. Como a gente já falou muitas vezes, né, mas nós vamos reforçar mais uma vez, esses minerais que são provenientes da rocha, eles podem ser encontrados no solo? Podem. Aonde? Na fração areia e na fração silt, né? Na fração argila, nós vamos encontrar aqueles minerais que são formados a partir do intemperismo dos minerais primários e que são chamados de minerais secundários, né? Então, o intemperismo físico, ele vai promover uma quebra da rocha, né, e a liberação dos minerais primários, formando a fração areia e silt, e o intemperismo químico vai promover aquelas reações químicas que vão alterar a estrutura, a composição dos minerais, levando à formação dos minerais secundários, né? E à medida que o intemperismo avança, então a gente vai saindo aqui dos minerais primários e vai tendo uma sequência de intemperismo, né? Que dependendo da quantidade de água que passa pelo sistema, dependendo da temperatura, vai chegar mais rápido ou mais devagar aqui no final, tá? Bom, quais são os minerais mais comuns da gente encontrar no solo? Então aí a gente tem os silicatos, óxidos, né? Carbonatos, sulfatos, fosfatos, sendo que os silicatos, gente, eles são os minerais predominantes que a gente vai encontrar nas rochas, tá? Os óxidos, eles acontecem no solo também, mas eles são predominantes em ambientes já mais intemperizados, eles compõem a fração argila do solo, né? Porque eles já são provenientes do processo de intemperismo dos minerais primários. Dos minerais primários que vão estar compondo as rochas, 92 a 96% são silicatos, né? Então a gente tem, olha aí, 92 a 96% de silicatos e só 8, né, 4% de minerais não silicatados, sendo que 62% deles são tectosilicatos. A gente ainda não viu esse nome, a gente ainda não sabe o que é isso, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tem aí uma grande contribuição desse tipo de silicato, que é chamado de tectosilicato, na composição das rochas, né? Nos minerais que compõem as rochas. Bom, e quais são, então, esses minerais silicatados mais abundantes? 60% são feldspatos, 17% anfibólios e piroxênios, 12% quartzo, 3,5% micas e 4,5% outros silicatos, né? Quanto mais alto for o grau de polimerização,
menor vai tender a ser a susceptibilidade ao intemperismo desses minerais. Então, aqueles minerais que têm estruturas mais bem desenvolvidas, mais polimerizadas, eles vão estar menos suscetíveis ao intemperismo do que aqueles outros que são menos polimerizados. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, vamos agora ver um pouquinho da classificação desses silicatos, que são os principais minerais primários, né, que compõem as rochas e que vão dar origem aos solos. Os minerais silicatados, gente, eles podem ser classificados de acordo com como os tetraedros vão se organizar. E nessa divisão, o primeiro grupo que a gente vai comentar é o grupo dos nesosilicatos. Os nesosilicatos, eles têm como característica não compartilhar os oxigênios, né? Então, a gente tem a ligação de dois tetraedros por um elemento metálico que vai estar aqui no meio, né? No caso da olivina, por exemplo, que é um nesosilicato, quem vai estar fazendo esse agrupamento aqui é magnésio ou ferro, né? Que vai estar inserido aqui no meio da estrutura, tá? A resistência ao intemperismo desse mineral é muito dependente de quem é esse elemento que está aqui, tá? Quanto mais alta a carga dele, quanto mais ele atrair esses tetraedros, mais resistente tende a ser o nesosilicato ao intemperismo, né? Mas a gente tem os nesosilicatos aí, por exemplo, a classe das olivinas, que tem um intemperismo bastante facilitado, né? Ele não está ligado por elementos químicos que tenham uma carga muito elevada. Isso faz com que a estrutura não fique tão compacta, né? E eles sejam aí mais facilmente intemperizados do que grupos como o grupo dos tectosilicatos, por exemplo. Um segundo grupo de minerais silicatados são os sorosilicatos. Nesse grupo, a gente tem dois tetraedros que vão compartilhar um átomo de oxigênio da estrutura deles, né? E cada dois tetraedros é ligado por um elemento metálico, da mesma forma como a gente viu aqui, né? É ligado por um elemento metálico entre dois grupos de tetraedros, tá? Não é tão comum, o grupo dos sorosilicatos, ele não é tão comum, a gente não encontra muito dele aí no solo, né? Mas é um dos grupos de silicatos e é por isso que a gente está comentando sobre eles. O terceiro grupo que a gente vai comentar é o grupo dos ciclosilicatos. Então, os silicatos se agrupam formando anéis ou cadeias fechadas, né? Nesse caso, a gente tem um compartilhamento de dois átomos de oxigênio para cada tetraedro. Então, esse tetraedro compartilha um átomo de oxigênio com esse e um átomo de oxigênio com esse. Esse compartilha um com esse e um com esse. E assim por diante, né? Um terceiro grupo, que é um grupo bastante importante quando a gente está pensando em termos de materiais de origem que levam à formação dos solos, é o grupo dos inosilicatos. E os inosilicatos a gente pode ter eles de duas formas. De cadeia simples, né? No caso, aqui, por exemplo, no caso do piroxênio, ele é um inosilicato de cadeia simples. Então, a gente tem os tetraedros compartilhando dois átomos de oxigênio, um com cada tetraedro adjacente, né? Mais uma cadeia simples. E a gente tem também o grupo dos inosilicatos de cadeia dupla. Então, a gente tem isso daqui duas vezes e alguns tetraedros aí compartilhando, então, 3 átomos de oxigênio, né? 3 dos 4 átomos de oxigênio que ele tem estão sendo compartilhados. Ambos são muito comuns nas rochas, né? Então, o exemplo aí do piroxênio e do anfibólio, que são muito comuns nas rochas. Então, esse seria o grupo dos inosilicatos. Bom, agora eu vou comentar sobre um grupo que é muito importante, principalmente quando a gente fala de minerais secundários, tá? No momento, agora nós estamos conversando sobre minerais primários, né? A gente tem minerais primários que são filosilicatos e a gente tem também minerais secundários que são filosilicatos. A maioria, né, dos minerais secundários que são silicatados são filosilicatos. Os filosilicatos, gente, esse nome filo se refere a um tipo de estrutura que eles têm que parece uma folha, né? Então é como se eles fossem constituídos por folhas, né? Nessa estrutura, cada tetraedro está compartilhando 3 dos 4 oxigênios que ele tem e vai formando uma grande estrutura, né, desse tipo aqui, tá? Então a gente tem todos os tetraedros aí se ligando, né, formando
esse tipo de estrutura que tem uma parte vazia no meio, né? São chamadas de cavidades siloxanas, tá? E são minerais também bastante comuns, né? Então a gente tem o caso aí da biotita, a gente tem o caso da moscovita. E por fim, a gente tem o grupo dos tectosilicatos. Qual que é a característica desse grupo? Todos os átomos de oxigênio do tetraedro estão sendo compartilhados com tetraedros adjacentes. Então vamos pegar o exemplo desse tetraedro aqui, né? Um átomo de silício central está compartilhando com esse, está compartilhando com esse, está compartilhando com esse e está compartilhando com esse, tá? Então, na estrutura dos tectosilicatos, todos os oxigênios estão sendo compartilhados. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura grande, uma estrutura tridimensional, né, que é mais difícil de sofrer intemperismo geralmente. A gente vai ver que tem outros fatores que a gente precisa olhar quando a gente está pensando no intemperismo desses minerais primários, mas um dos fatores é esse, o grau de polimerização. E o grau mais alto de polimerização que a gente tem vai ser justamente nos tectosilicatos, por essa característica deles compartilharem todos os oxigênios do tetraedro, né? Então, como a gente já havia comentado, mais de 60% dos minerais que compõem as rochas são tectosilicatos. Os plagioclásios são tectosilicatos, né, os feldspatos alcalinos, os quartzos, tá? São tipos aí de tectosilicatos. Os tectosilicatos, eles são divididos em grupos. Então, a gente tem o grupo da sílica, por exemplo, né? Que é um grupo onde a gente não tem substituição isomórfica nos tetraedros. O que é substituição isomórfica? A gente vai falar melhor sobre isso, né, na próxima aula, mas eu já adianto para vocês que na estrutura desses tetraedros de silício pode haver a saída do silício e a entrada do alumínio na estrutura. Então eu estou tirando da estrutura um íon que tem carga 4+, e estou colocando no lugar um íon que tem carga 3+. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da carga negativa desse mineral, né? E para compensar esse aumento da carga negativa, a gente vai ter a entrada de átomos de elementos químicos de carga positiva para neutralizar essas cargas que são geradas por substituição isomórfica, tá? Então a gente não tem isso acontecendo no grupo da sílica. O quartzo, por exemplo, ele não tem essa característica, né? Ele não tem substituição isomórfica nos tetraedros de silício por alumínio, mas em outros grupos, no caso dos feldspatos, por exemplo, a gente tem essa substituição isomórfica, a gente tem essa geração de carga e, portanto, a gente tem a entrada de elementos químicos de carga positiva, tá? Então, olha aqui o grupo dos feldspatos, né? Microclínio, ortoclásio, sanidina, anortoclásio, albita, né? Então, todos esses aqui são tipos de feldspatos que vão estar dentro do grupo dos feldspatos. Observem que eles têm alumínio, então isso está indicando aí que eles têm a substituição isomórfica. E para neutralizar essa carga gerada, né, esse excesso de carga negativa gerado pela substituição de um íon de carga 4 por um íon de carga 3, eu tenho a entrada de potássio na estrutura, no caso dos feldspatos potássicos, de sódio e potássio, no caso dos feldspatos sódicos e potássicos, de cálcio e sódio, enfim, né, a gente tem aí uma série de elementos químicos que podem estar entrando na estrutura do mineral e para neutralizar essa carga que é gerada pelo processo de substituição isomórfica. Bom, e aqui a gente tem então um resumo, né, de todos os tipos de silicatos. Nesosilicatos não tem compartilhamento de átomos de oxigênio, tem um ligante ligando um tetraedro com outro. Sorosilicatos, eu tenho dois tetraedros compartilhando um átomo de oxigênio, e a ligação desses dois tetraedros com outros dois tetraedros é feita por um íon metálico. Ciclosilicatos, os tetraedros se agrupam pelo compartilhamento de dois oxigênios, formando estruturas que são cíclicas, né? Os inosilicatos podem ser de cadeia simples, dessa forma que está aqui, ou dupla, quando a gente tem uma outra cadeia aqui junto, né? E eles são ligados aqui pelo compartilhamento de outro oxigênio aqui. Então aqui eles estão compartilhando dois. Quando eles estão em cadeia dupla, alguns desses tetraedros estão compartilhando 3 átomos de oxigênio.
Os filossilicatos, né, que os tetraedros têm 3 dos 4 átomos de oxigênio sendo compartilhados, formando estruturas em folhas, e por fim os tectosilicatos, onde todos os átomos de oxigênio são compartilhados, formando uma estrutura tridimensional, formando uma estrutura de alta polimerização, certo? Bom, agora, gente, eu queria comentar um pouquinho com vocês, mostrado quais são os principais silicatos que a gente tem, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês quais são os fatores que vão afetar a susceptibilidade desses minerais ao intemperismo, né? E aqui a gente está falando de minerais silicatados todos, porque 96%, a gente viu aí, 96% dos minerais que compõem as rochas, ou seja, dos minerais que vão dar origem aos solos, são minerais silicatados, tá? Uma das coisas que vai afetar a susceptibilidade do mineral ao intemperismo é a temperatura e a pressão no local de formação desse mineral, né? Então, observem que a olivina, ela é formada, ela se precipita em temperaturas bastante elevadas, enquanto o quartzo, ele se precipita, ele é formado em temperaturas bem mais baixas, tá? Isso vai afetar bastante a estabilidade do mineral. Quanto mais baixa a temperatura de formação do mineral, mais estável esse mineral tende a ser. Existem exceções, tá? Mas quanto mais baixa a temperatura de formação, a temperatura na qual aquele mineral se precipita, mais estável esse mineral tende a ser. Vocês vão ver depois que quanto mais para baixo, maior tende a ser o grau de polimerização. Nem todos atendem essa regra, mas geralmente quanto mais baixo, maior tende a ser o grau de polimerização e por isso mais resistente tende a ser o mineral ao intemperismo. Lembrem-se que quando um mineral ele é formado numa condição muito diferente da condição onde ele está atualmente, né? Então, quando o ambiente de formação de um mineral é muito diferente do ambiente onde o mineral está hoje, maior tende a ser o intemperismo desse mineral, né? Então, o mineral foi formado numa temperatura muito elevada, mas hoje ele está em temperatura ambiente. Ele tende a se intemperizar com mais facilidade. O mineral foi formado num ambiente de ausência total de oxigênio. Ele foi submetido ao oxigênio, foi exposto ao oxigênio. Ele tende a se intemperizar mais facilmente. Então, quando as condições atuais são muito diferentes das condições de formação do mineral, o intemperismo dele tende a ser maior. Um outro ponto que é muito importante é a gente observar a posição que os íons têm na estrutura do mineral, né? Então, quando a gente tem muita substituição isomórfica, muito alumínio entrando no lugar do silício, por exemplo, né? A gente tende a ter uma facilidade maior para esse mineral sofrer intemperismo do que aqueles minerais que têm menos alumínio, substituindo o silício, né? A gente tem menos alumínio na posição do silício, tá? Um outro ponto é o tipo de cátions base, né? A gente chama de bases, né? Potássio, cálcio, magnésio, a gente sabe que não são bases do ponto de vista da química, mas nós agrônomos costumamos chamar assim. Quem são esses cátions? Quem são esses cátions básicos, tá? Geralmente o cálcio ele é menos estável no feldespato do que o potássio e do que o sódio, por exemplo, tá? Os feldspatos cálcicos eles tendem a ter uma maior quantidade de substituição isomórfica. Então, quanto mais substituição isomórfica, quanto mais eu tenho o alumínio entrando no lugar do silício, maior tende a ser a facilidade de intemperismo do mineral. Comparando os feldspatos sódicos com os feldspatos potássicos, o feldspato potássico ele é um pouco menos suscetível ao intemperismo, né? O feldspato potássico é menos suscetível ao intemperismo porque ele se encaixa melhor na estrutura do mineral, né? E isso faz com que esse mineral tenha uma estabilidade maior do que quando a gente tem sódio, por exemplo, né? Comentando a questão aí da substituição isomórfica, né, observem aí para o grupo aí dos feldspatos, aqui o plagioclase é um tipo de feldspato, né, então para todos esses feldspatos, observem que aqueles que têm mais substituição isomórfica, então ó, aqui eu tenho metade dos sítios com substituição isomórfica, e aqui eu tenho só 1/4 dos sítios com substituição isomórfica. Observe que quanto mais substituição isomórfica, menos estável esse mineral, ou seja, mais fácil dele sofrer intemperismo, né? O mineral que está aqui embaixo é o mais difícil de sofrer intemperismo, os minerais que estão nas posições mais de cima
são aqueles minerais mais fáceis de sofrer intemperismo. Um outro ponto que a gente precisa estar atento é o grau de compartilhamento dos oxigênios entre os tetraedros. A gente já comentou sobre isso. Isso afeta o grau de polimerização, né? Eu coloquei aí para vocês o que cada um desses minerais é, se é nesosilicato, se é ino, né? Então, olha aqui, nesosilicato, aquele que não compartilha oxigênio. Inosilicato, de cadeia simples, mais fácil de ser intemperizado do que aquele de cadeia dupla, que é mais fácil de ser intemperizado do que um filosilicato, né, que é aquele da estrutura em folhas, que é mais fácil de ser intemperizado do que um tectosilicato, né. A muscovita aqui, ela foge à regra, mas a gente volta com a regra aqui no quartzo, né, mostrando aí o mineral mais difícil de sofrer intemperismo, é um tectosilicato. Como eu comentei com vocês, existem outros fatores, a gente está no terceiro ponto, né, a gente já viu 2 antes, então e vai ver mais um depois. Então tem outras coisas que a gente precisa olhar e que vão fazer com que a muscovita ela seja mais resistente ao intemperismo do que o feldspato, por exemplo. Bom, e por fim, uma outra questão que vai afetar essa susceptibilidade do mineral ao intemperismo é o conteúdo de ferro e de magnésio. Por quê? A oxidação desses íons que estão na forma reduzida, né, vai criar um desbalanço de cargas na estrutura do mineral. E isso vai favorecer o processo de intemperismo desses minerais. Bom, em função, né, desses fatores que vão influenciar o intemperismo dos minerais, tem aí uma lista que mostra para vocês o tempo em anos necessário para o intemperismo de alguns minerais. E observem aí, né, o destaque aí para o quartzo. Olha como o quartzo demora para sofrer o processo de intemperismo. Nós estamos falando da dissolução de uma esfera que tem 1 milímetro de diâmetro, tá? Uma condição de 25 graus de temperatura e pH 5, que é um pH bastante comum no solo. Olha aí quantos mil anos são necessários para o intemperismo do quartzo, né? Tem aí minerais primários, tem aí também alguns minerais secundários, né? Mas é mais para a gente observar como tem minerais que são rapidamente intemperizados e outros que realmente têm uma dificuldade muito maior de sofrer intemperismo. Então, um material de origem ele é muito importante, né? A gente já comentou antes, a primeira classe de solos aqui no Cerrado é a classe dos latossolos, que são os solos mais intemperizados que tem. Mas a segunda classe é a classe dos neossolos. Por quê? Porque a gente tem muito quartzo aqui na região. E esse material de origem, ele leva à formação de um tipo específico de neossolo, que é chamado de neossolo quartzarênico. Quer dizer, é um neossolo que é novo porque o material de origem não está permitindo que esse solo sofra intemperismo intenso. Então, ele às vezes até é um solo profundo, né? Mas é um solo que a gente não tem muito aí o intemperismo dos minerais primários, porque a maior parte do que a gente tem ali é quartzo, e o quartzo não tem facilidade de sofrer intemperismo, certo? Bom, a gente viu, né, primeiro, quais são os fatores que vão determinar se uma rocha ou um mineral vai ser mais ou menos intemperizado, se eles têm maior ou menor facilidade de ser intemperizado. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre aqueles fatores que vão afetar o tipo de mineral secundário formado, né? E o primeiro fator que a gente vai comentar é justamente o material de origem, né? E eu vou voltar nessa figura que a gente já viu algumas vezes. Observem que a gente tem aqui os minerais primários, né? Então esses aqui são tipos de feldspatos potássicos, tá? Esses minerais primários, eles têm uma determinada tendência de formar uma coisa ou outra, né? Então, se vocês observarem aí, vocês podem ver que tem alguns minerais, por exemplo, ó, micas, as biotitas, né? Elas entram aqui na composição dos minerais primários que podem levar à formação de vermiculita, tá? Feldspatos potássicos, por exemplo, gente, olha aqui, eles não têm tendência de formar vermiculita, ó. Se a gente olhar, se a gente observar aqui, ó, a gente sai daqui e vem direto, né, para a formação de esmectita, né? Ao passo que esses outros minerais aqui, ó, esses daqui, ó, eles podem levar à formação de vermiculita. Então, o tipo de mineral primário que eu tenho, ele vai determinar
o tipo também de mineral secundário que pode ser formado. Existem outros fatores que a gente tem que olhar para saber qual vai ser o mineral que vai ser formado, mas um deles que a gente precisa olhar é o material de origem, tá? Então, ó, por exemplo, quando a gente, só para vocês saberem mesmo, né, a sodalina é um tipo de feldspatóide, a augita é um tipo de anfibólio, a hornblenda é também um tipo de anfibólio, tá, gente? Só para vocês saberem mesmo. Então, só para vocês começarem a perceber que a gente tem nomes que são nomes de grandes grupos de minerais e nomes que já são nomes específicos de minerais primários que a gente pode ter. Bom, então só seguindo, né, na mesma lógica do que a gente estava falando no slide anterior, observem que as micas, ó, e as cloritas levam à formação de vermiculita. Agora, feldspatos não levam, né? Tanto piroxênio, anfibólio, olivinas, né? Então eles vêm, olha, pode formar caulinita, pode formar óxido, mas pode formar esmectita. Então, mas não tem tendência de formar vermiculita. Um outro ponto que é muito importante a gente observar é como que está a remoção dos produtos solúveis do intemperismo, né? A gente conversou muito sobre isso já. Para que tenha o intemperismo do mineral, precisa ter a remoção dos íons que estão em solução. E a intensidade dessa remoção vai determinar o tipo de mineral que vai ser formado, né? Como que a gente pode ter essa remoção de íons em solução? Por lixiviação, por processo de precipitação. Então, por exemplo, íons ferros são liberados em solução, se recombinam e levam à precipitação de uma nova fase sólida, né? Isso vai retirar íons em solução, que vai levar à dissolução daqueles minerais primários que contêm ferro. Para quê? Para atender de novo a condição de equilíbrio, né? Entre a concentração de íons em solução e a fase sólida do solo, certo? Reações de complexação, como a gente já viu também, né, elas removem íons da solução do solo e isso vai levar a um processo de intemperismo dos minerais primários, tá? Então, dependendo de como é a remoção dos produtos solúveis da intemperização, a gente vai ter a formação de um tipo de mineral. Se a gente tem uma alta remoção num ambiente de alta temperatura, eu posso inclusive sair de um mineral primário e levar à formação de um óxido, tá? Isso acontece aqui no Cerrado. A gente tem solos que, mesmo no início do intemperismo, eles não têm minerais 2:1. Então, é comum você achar aqui no Cerrado um solo que é chamado de cambissolo, né? Que é um solo que tá... Ele é um pouco mais intemperizado do que um neossolo, mas é bem menos intemperizado do que um latossolo. É um solo que poderia ter minerais 2:1, mas que aqui no Cerrado, muitas vezes, a gente não encontra ele com muitos minerais 2:1. Por quê? Porque ele sai direto aqui dos minerais primários e vai levar à formação de caulinita e vai levar à formação de óxidos. Bom, só para vocês não ficarem em dúvida, né? Só uma curiosidade mesmo por enquanto. Ah, mas por que então que esse solo não é considerado um solo bastante intemperizado? Porque ele não tem profundidade, né? Ele está num ambiente que a produção de minerais mais intemperizados está acontecendo, mas às vezes está numa região um pouco íngreme, né? E o solo que está sendo formado está sendo o tempo todo carregado e levado embora. Então eu estou num solo que tem realmente minerais, que são minerais mais comuns, numa fase de intemperismo mais avançada, mas o solo em si, ele não evoluiu tanto, ele não tem espessura, né, para ser chamado de latossolo, tá? Bom, um outro ponto é o pH da solução do solo. Então, dependendo dos minerais que a gente tiver, a gente vai ter valores de pH diferentes, né? E esses valores de pH, eles podem afetar o intemperismo. Geralmente, ambientes mais ácidos vão levar a uma intemperização mais rápida do que aqueles ambientes mais alcalinos. Bom, existem outros fatores aqui, mas a gente já comentou sobre os fatores mais importantes. E então nós encerramos a segunda parte, né, dessa aula e no próximo vídeo eu vou comentar com vocês sobre os minerais secundários. Nós vamos comentar um pouquinho melhor sobre cada um deles, sobre como eles são, sobre qual é o tipo de carga que cada um deles tem e como essas cargas são desenvolvidas. Até mais!